Fala galera, tudo certo? Meu nome é Vitor. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha lista de Yubel Smith, mostrar um pouquinho ali das minhas cartas, o porquê que eu escolhi cada uma. É um deck que eu tenho levado pra poder jogar os torneios na minha local e tudo mais. E vou mostrar um pouquinho também de algumas alterações que tô pensando em fazer nele. Tá na tela aí o deck pra vocês. Eu vou começar falando um pouquinho mais da base principal mesmo, né? Não tem segredo. Terror Encarnado, Yubel, Spirit, duas, três Sansara, Dreamer. Eu tô usando dois, mas já vi gente usar um, vi bastante lista com um, mas eu prefiro dois, porque também dá pra fugir um pouquinho de interação. Só de você ter um demônio 00, ele já entra no campo. É diferente um pouquinho do Charvara, que precisa estourar uma carta pra poder entrar. Só de você ter, ele já entra. E é opcional, você escolhe se você quer destruir um monstro, né? Um Yubel ali ou não. Então, se toma a interação do deck Becone Beast, você tem esse daqui na mão. Ele entra, é bem tranquilo. Uma da Lágrima, padrão. Lurri, três desse aqui. Como o número de cartas tá 48, é bastante carta. Então, tipo, maximizar isso. Para você poder ter opção. Mantive só dois, agora eu esteja usando três disso aqui, mas é padrãozão, três, dois. Isso já busca ele, então tranquilo, eu não tô usando o outro, não vejo muita necessidade. É um tijolo e eu já tenho, tipo, tijolo demais nesse deck. Já é tijolo, querendo ou não, abrindo na mão. Tipo, dá pra fazer uma Phantom, mas antes, quando se tinha duas Phantom, era mais tranquilo. Mas agora, pô, tijolo, então eu tenho esse tijolo. Quanto menos carta ali, melhorzinha. Então, para essa base, tipo, disso, uma só, um. Tract, eu tô usando a Sanct também. Eu vou falar um pouquinho mais dela também, mas três trono. O campo, eu só de ativar já busca. Fora que qualquer coisa que você tire as suas Yubel, opa, sai de campo, ele vai trigar. E aí você consegue devolver coisas, você consegue devolver a Phantom, inclusive. Então, você devolve carta, inclusive. Ele devolve as coisas do ban, né? Ah, Deck, Grave ou banimento. Então, cara, deram interação nela, tiraram ela de campo, pô, devolve com o campo tranquilamente. É bem suave. Uma só dessa. Aqui, pô, gigante, porque você pega isso aqui de volta, você revive um, a carta tem três efeitos, então três dela é indispensável. Droplet é uma cartinha muito boa, tá crescendo bastante agora. Eu tinha pensado em três, mas mantive duas. É uma boa carta. Cara, se tirar as cartas. Teve um game que eu dei Khalid no cara, tinha Khalid, já dei drop, eu tirei essa Khalid, tirei um outro bicho meu do campo. Tipo, parei muito o jogo do cara. A Sanct pra Fiendsmith, ainda mais na minha local. Eu vou tentar colocar ou aqui, ou se não de cá, uma tabelinha que eu e um amigo meu a gente organizou dos decks que a gente tem na nossa local, de que a galera mais usa. E Droll tá sendo uma handtrap, tipo assim, muito, muito, muito forte, que tá todo mundo lá usando. Então, tipo assim, eu não podia correr o risco de eu dar, tipo, o Engriever, buscar Tract no começo e tomar um draw. E aí fazer isso aqui e morrer, ou qualquer outras interações que eu tivesse, tipo, ser inútil. Fora isso aqui, né? E aí eu não ia conseguir buscar o Lure, então, tipo, já teve game que eu dei, tipo, o Engriever, busquei a Tract, o cara deu draw. Tract cria token, tipo assim, você vai buscar isso aqui, você tá no começo do game. Você abriu com esse corno na mão, você dá isso aqui, pô, você spawna um token, o token já faz o hacking, já é um bicho a menos no campo, uma chance a menos de você tomar Nibiru. Então, tipo, você spawna mais bicho muito mais fácil, muito mais tranquilo. Fora que você tem a chance de dar draw disso aqui, então é, tipo, muito tranquilo. Isso aqui, padrãozinho, eu preferi a de popar. Como você não tá mais spawnando tanto bicho no campo que nem era antigamente, fazendo um combo absurdo, porque agora esse deck tá muito mais um controle.
É uns combinhos muito mais fechados nele mesmo. É uma coisa não tão estendida como era antigamente, de 15 minutos, 10 minutos você ali, você combando e fazendo bicho e carta ativando. Agora você joga muito mais sucinto, claro, você ainda tem um combo, porque é a parte principal ali do deck, combar, fazer um zilhão de bichos, porque a parte de Engraver chega nesse bichinho aqui, no Arial, e nele você vai mandar a Sansara pro Grave, então você consegue combater o Bell. Se você não abrir com nada, nada de Bell, nada disso aqui, você consegue tranquilamente, às vezes nem jogar isso aqui. Tem muito game que eu já tava com isso aqui, eu dei o Arial pra já diminuir um pouquinho, dei o Arial, joguei a Espírito pro Grave, descartei uma carta e com a Opening já trouxe a Espírito. Então a Espírito já trigger, já traz a Nightmare Pain. Mas a Sansara é uma boa carta. Teve games aí que eu tomei interação, passei só com a Yubel. A Yubel, a Mucracker, e aí na end já dei o efeito da Sansara com a Yubel no campo. Ela entra, e aí com a Yubel, estoura a Mucracker, aí no turno do cara você tem a Sansara, e você consegue dar o efeito dela, que ela nega, ela não nega, né? Ela troca a interação de um efeito do monstro para destruir o Bell. Então você vai dar isso aqui, destrói a Yubel, aí a Yubel vai trigar, vai trazer a terror, você ainda tem a Phantom para poder estourar espírito do deck e spawnar de volta a Yubel. Aí você tem esses dois bichos. Combinado com isso aqui, o cara é forçado, não tem jeito a bater em um deles. E as duas têm um efeitinho muito bom que se elas são alvos de ataque, elas vão devolver o ataque ainda de volta pro cara. Então, triga duas vezes. É a Nightmare Pain, a Yubel ou a Terror, então você devolve o dano pro cara duas vezes. Ele já toma uma pancada tranquila. Se o cara spawna muito bicho ali, ele já morre. Mas geralmente a galera já tá um pouquinho mais, pelo menos na minha local, já tá um pouquinho mais ligeira nesse canto. Então, passa ali com um bichinho e já toma, tipo, uns 4 ou 5k. Na volta, mano, você não precisa nem ir pra combo, nada. É Battle Phase e, tipo, parte pro abraço. Porque é muito tranquilo de você dar o TK nos caras com isso aqui. Eu vi umas listas que tinham cortado ela também, porque é menos um tijolo, é menos um bicho, então, tipo assim, é bem mais tranquilo, menos chance de brincar. Porém, mano, eu vou botar no final um game que eu tive com o Blue Eyes. Eu segurei ali, ele passou com um bichinho em defesa. Cara, eu spawnei três dessa aqui, uma de cada. Parti pra Battle Phase e pei cada um e matei o cara. Tranquilo. Então, tipo, essa parte é bem suave, essas cartas aqui estão bem. Tipo assim, tentei reduzir um pouco, mas queria aumentar um pouco o número de cartas no deck pra não ter que abrir com os bricks. Né? Porque isso aqui você não quer abrir, isso aqui você não quer abrir. Claro, né? Você vem na mão, é uma carta que você seta, é menos uma coisa que você busca ali, mas você não quer abrir com esse tipo de coisa na mão. É umas cartas que você vai passar na endboard mesmo. E quantas hand trap? Ash, padrão as impermanents, o drop, que é muito deck na minha local que busca muita carta, muita carta. Então, tipo, isso aqui imprescindível. Nibiru e os Mulcharm. Eu coloquei Purulha e o Fualos, é um pouquinho pesado, ainda mais se você tá usando já as droplets, porque acaba ficando mais um deck second. Porém, eu queria jogar, como eu não tava com essa pegada de fazer uns combos muito absurdo, partir pra muita coisa, eu queria que as minhas hand traps, se eu abrisse, porque pelo menos com a porcentagem que eu tava tendo nos testes que eu fiz com a galera, eu tava abrindo com uma, duas. Então, assim, eu queria uma hand trap que tivesse um impacto. Não que eu chegasse a parar o game do cara, né? Por isso que eu não tô usando nem Veiler, Mourner, nada, mano. Eu queria, tipo uma coisa que eu pudesse diminuir um pouco de teto do cara, um pouco de julgo que ele pudesse fazer, pra chegar na minha vez, mano, só combar ali tranquilo, se eu tomasse uma, duas interações, esse deck tem muita resiliência, tem muito push, então, tipo, se eu tomo uma, duas interações, eu ainda tô jogando, tô fazendo coisa, então, é bem tranquilo. O Fualos pega geral, o Purulha, no game que eu dei contra um Blue Eyes, ele não cheguei a buscar carta, mas ele jogou em torno do Purulha, então já alterou um pouquinho a play dele, e foi tranquilo pra poder, tipo, ir depois e matar. Então, as tech aqui, as minhas handtraps são pra isso. É mais pra eu segurar um pouco o game do cara, dar uma controlada na board dele pra eu poder conseguir jogar tranquilamente. O extra deck não tem muito segredo, a partezinha mesmo principal ali das coisas, Fendsmith, eu tô usando o Agnum Day, porque teve games que eu não consegui estender muito, então você ter o Agnum Day, que é um bicho grande, muito grande,
nega muita carta no campo, tem dano de batalha perfurante. Então, por um deck que eu consigo dar um OTK, esse bicho combinado com Desiree, muito absurdo. As outras coisinhas tranquilas aqui. Quanto a isso aqui são cartas que eu tô pensando em tirar. A Bal é uma carta muito forte. Pro late game é muito boa, porque ela consegue reviver, tipo, tudo que você tem aqui. Com exceção, é claro, da Phantom. Mas tudo que você tem aqui você consegue trazer de volta. Então é bom pra essa parte, porém é uma carta que eu vi muito só no late. E eu quero ter o early mais forte pra eu conseguir combar, porque é muito difícil eu chegar a ter um late game. Eu mato muito antes, ou perco por não conseguir jogar. Então, provavelmente essa carta aqui vai estar dando uma saída. Eu vou colocar algumas outras coisas. O que eu tô tendo em mente é usar um segundo Yama e botar um Varudras, porque eu tenho muita negação, muita interação com efeito de monstro, mas pouca coisa pra, de fato, efeito de magia ou trap. Então, ter esse segundo controle ali, que nem o Yubel antes era antigamente, ajuda bastante, bastante, bastante o deck. Eu não tô usando Terraforming, mas é uma carta que eu tô considerando, porém, como eu falei, tem muito draw, então eu não quero ter que já tomar um draw já logo no começo das minhas interações e diminuir muito o meu teto. Porque se eu conseguir segurar esse draw, buscar, pelo menos com a primeira, Nightmare Pain ali, buscar o Screamer, e tomar o draw ali, cara, pra mim tranquilo, porque depois é muito suave. Dá pra você jogar coisa pro Grave, o Sharvana mesmo dá pra você jogar ele pro Grave e o Yama pega de lá. Então, assim, depois, muito tranquilo. Eu não tomando interação desse draw antes disso aqui, já fico tranquilo demais. As outras coisas não tem muito segredo, coisinha básica mesmo ali do deck. Se eu tiver alguma alteração em alguma coisa de play, mudar alguma coisinha no deck, eu trago pra vocês aí as alterações que eu tiver. Vou estar jogando um pouquinho com esse deck e vou colocar aqui no final pra vocês um pouquinho da gameplay que eu tive com o Will Smith. Valeu. Mais temporal. Beleza. Eu começo. Vai brincar? Vamos utilizar o efeito do Stone Sweeper para eu pegar um demônio nível 4 ou menos. Perfeito. Quando eu não controlo nenhum monstro, eu dou impulso especial nele. Agora, papi, normal dele e efeito. Eu vou pegar um demônio nível 4. Difícil, cara. Pode ir, mano. É mesmo? Meio coisado, eu vou roubar esse deck. Mano, minha mão veio muito esquisita aqui, sabe? Efeito mausoléu aqui? Wise. Levar em consideração várias coisas aqui. Efeito pra setup? A invocação dele, aí ele pedra. É que ruim, mano. 3, 4, 4 e 400, 4 e 900. Se for memória de ataque, eu vou tomar 5 e 700. Eu só tomei Mano. Stand by. Vou ativar Sanct, do Guia Demônio, para fazer um token.
Resolução alguma coisa? Aí tem alguma coisa? Perfeito. Lágrima efeito. Tinha que puxar agora pra poupar um demônio e lembrar. Dá pausa. Sem dar. Vou dar chain do cercador. Como controlar um demônio, ele pode entrar por splash. E na resolução total, né? Se quiser. Agora, né? Porque só botar em ataque aqui, você mata assim, tem que ser assim. Chain? Olha que legal. Alguma coisa? Ah, legal, mano. Legal. Não, isso aqui, mano, você dá um negócio aqui, você faz a operação, você fala. O resto vai já. Acho que é 5, já 5 ou 6. Chain que tá na special. Esse aqui não tem só pra lá. Vem no suporte dela. Você tá com desse no campo, você tipo o efeito dele na mão, você bane ele vem pro cemitério, você simplesmente tá de graça pra ir pra ele nova, mano. Ele tipo, tem 3 sentimentos pra cada valor. Senão, você tem feito tudo 5 pode trabalhar. Muito, mano. O feito dela ainda resolve. Esse aqui? Olha o que você fez agora. 3 sentimentos. Também eu ia fazer special, né? Ah, ganhei por causa do soltão. Chain, mano. Bom, mano, bom foi a... Efeito também, ele O site dele já tá pronto também. Aí eu... Qual que é o efeito desse jato? outras cartas minhas não podem ser destruídas por efeito cartas. E se ele batalhar, eu posso ativar o seu poder. Eu consigo fugir bem, mano. Se você der oração, eu fui bem, mano. Eu consigo jogar. Mas esse Se ele tiver na mesa, quer dizer, se ele tiver na mão, eu joguei uma carta que foi destruída, ele entra. E no mesmo que estava de dano, se ele batalhar, eu posso escolher um card que você controla e devolver. Tem um skate? Não, não tem. Tem. Deve ser. Deve ter. Passou? Você poupou ela? Ou não? Acho que você não. Ok, quem você fala? Ah, lágrima. É, isso, copiei ela. Pelo efeito da trap. Vou dar efeito do Ingriver, se descartar. E adicionar alguma coisa. Ah, o cara de jato, mano. Isso, Eu já tinha, é subestimado, mano. Eu achei ele excelente, bom. ele é muito bom. Vou ativar Tract. Ok. Tinha os dois. Efeito do Lumi pra entrar. Na resolução. Vamos usar o inglês na mesa, vamos colocar aqui. Ok. Efeito do Engraver, algum Lug pra poder entrar. Ok. Ele pode ser alvo já? Pode ser. O dragão não é afetado. Vou dar efeito do hack pra se equipar no Engraver. Vou dar efeito do Engraver, enviar o equipamento dele e enviar uma carta no campo do cemitério. Tal. Esse é ele, né? Pra enviar. Chain. Tudo pra ligar isso aqui. Vou ativar aqui. Nossa, ainda tem mais que a Ah, bom, aqui ela fica na mão bem certinho dessa vez. Normal? Efeito.
Isso pra setar a velocidade. Eu vou ventilador do pesadelo. Tem gás infinito aqui. Destruir aqui pra adicionar. Dá raiva, né? Nossa, gás infinito. Ainda me deu um coluna ali e como tá sem side deck, tô com essa merda aqui. Fora as outras merdas que tá no deck. Então só fazer o side deck, você Chain 1, Chain 2. Não, até tem side aqui, mas a gente não fez. Tá? Chain 1, Chain 2. Tá, ali eu sei que dá special Da deck. Yubel aqui eu posso pegar um monstro que saiu do campo meu Yubel, prefeito carta, trazer um nível maior, um maior ou menor, adicionar pra mão e fazer special ignorando a posição de invocação. Tá. Vou devolver aqui e aqui. Agora fez. Você tem? Aí tem 2.900. 700. Ah, tá fechado. Tem alguma coisa? Não tem.